O verdadeiro espírita não sente frio, não se molha, pode chover, pode ventar, que o espírita permanece. Sabe que eu estou falando mentira? Claro que não. Muito bem, nós vamos dar início a mais uma reunião desta casa. Hoje nós temos a alegria, o prazer de receber o nosso irmão Geraldo Saviani, que é lá do nosso lar, aqui da nossa capital, Londrina, né? Então vamos desejar a ele boas-vindas e que a espiritualidade possa ampará-lo como sempre faz, para que ele nos deixe uma mensagem essa que certamente vai nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução, enfim, no nosso aprendizado. Então vamos convidar a todos para que possamos nesse instante mentalizar a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe e nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante e que ao repetir do Senhor a Tua prece, daremos assim por iniciada esta pequena reunião. Queremos lembrar também de um amigo que aí nesse fim de semana retorna à pátria espiritual, que é o Nivaldo Guizinin, que possa ele ser amparado, recepcionado lá do outro lado, que os espíritos amigos, familiares possam ajudar esse nosso irmão e que as nossas vibrações para ele também possam ampará-lo nesse instante, como toda a sua família. Assim, Senhor, ouve a nossa prece. Pai, bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita em toda a parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão Saviani. Bom dia. Nós vamos falar a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é a felicidade não é deste mundo. Eu vou iniciar lendo uma pequena passagem. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Quando nós lemos essa passagem evangélica, é sempre interessante que a gente sempre ouve a mesma pergunta: por que é que nós precisamos chorar? Por que para você ser bem-aventurado você tem que estar chorando? É uma coisa tão paradoxal. E eu gostaria de comentar isso contando uma história de uma pessoa que mudou-se para o Brasil por volta dos anos 40, final de 40, início da década de 50, e ele vinha fugido da África. E, para ficar fácil, nós vamos chamá-lo de Jorge, e os nomes são nomes complicados, que eu não saberia repetir direito, até porque é em outra língua. Mas Jorge fica fácil, né? Eu gosto muito desse nome, Jorge. Quando eu comecei, eu ainda era católico,
e eu gostava muito de São Jorge. Aí passou algum tempo, um senhor que era uma mistura de católico com umbanda, com outras coisas todas, enfim, era um médium fantástico, sem nenhuma religiosidade assim saliente. Ele só recebia os espíritos ali no cantinho dele, fazia as preces e receitava um monte de plantas para as pessoas doentes e curava todo mundo. E ele um dia olhou para mim e falou assim: seu protetor é São Jorge. Eu nunca mais esqueci o nome, então todo mundo chama de Jorge, né? Mas esse senhor, que ele vem da África para o Brasil, nessa época ele ainda era um garoto. Aconteceu uma coisa trágica na família dele. Havia uma guerra ali entre tribos, né, entre clãs da África, ali naquele país, e para tomar o poder, um clã adversário massacrou a família dele e procurava esse menino, que tinha 10 anos na época, e um tio de 22, para matar também, para eliminar o problema, né, da disputa de poder. O tio tinha 22 anos, mas era um rapaz muito esperto. Ele consegue fugir para o porto e lá ele embarca num navio daqueles que transportam cargas, se esconde ali dentro do navio até o navio está em alto mar, e lá em alto mar se apresenta para o capitão e fala para o capitão que ele errou de navio. Ele viu subindo, correu, subiu lá e agora ele percebeu que não podia ser o navio para o qual ele tinha comprado passagem. Claro, não era verdade a história, mas ele queria se sobreviver e o sobrinho também. O capitão olha para ele e vê o traje dele, está muito bem vestido, ele é um homem fino, conversa em francês com ele. Então ele percebe que não é uma pessoa qualquer, né? Não é um andarilho ali. Aí o capitão fala para ele: tudo bem, então você pode ficar, mas você vai trabalhar para pagar a sua passagem. Então tá bom. Daí vai aquele homem que era da nobreza ali daquele país, né? E o sobrinho, que também era um garoto que estava sendo criado para ser um chefe. Vão os dois descascar batata, limpar o convés, aquelas coisas. E nós vamos ter aí, já nesse pedaço da história, uma reflexão, né? O Evangelho fala que ai daqueles que choram, né? E o Kardec vai comentar mais tarde: a felicidade é desse mundo, e eu estou colocando como interrogação de propósito. Por quê? Porque nós todos atravessamos inúmeras dificuldades todos os dias. Então nós nos perguntamos: mas a felicidade é desse mundo? Então vejamos a história do Jorge. A família dele é massacrada, ele tem 10 anos de idade. Sobrevive porque tem um tio de 22 que é muito inteligente. Consegue escapar daquele momento no qual eles seriam fatalmente executados. E olha só que interessante: nenhum dos dois está entregue ao desespero nem ao choro. Eles conseguiram embarcar no navio de maneira clandestina, estão sendo obrigados agora a trabalhar de uma maneira pesada, a qual nenhum dos dois estava acostumado, mas eles não estão reclamando. Eles estão se colocando à disposição da oportunidade que a vida lhes está dando. Então eles continuam vivendo. Bom, passa a viagem e o rapaz, que como conversava muito bem, era muito culto, né? Eu vou chamar ele de Benedito aqui para ficar fácil. O Benedito está lá, uma hora dessas, ser chamado pelo capitão, e o capitão pergunta para ele, né? Olha, você sabe falar português? E o Benedito sabia falar português fluentemente, porque estava sempre em Angola. Fala assim: eu sei falar português, eu falo francês, português e arremedava um pouco outros idiomas. Fala, é porque eu estou tentando negociar com os empresários lá do Brasil para ver se eles compram uma carga que eu estou carregando, uma carga muito grande de coisas importantes que nós compramos ali nos países da costa africana, e eu quero vender essa carga, mas eu tive problemas lá com outros empresários de outros países e eu queria fechar um negócio no Brasil, porque para mim é mais fácil, eu vou gastar menos combustível, é mais rápido, eu posso voltar rápido para casa. Falou: não, eu negocio para você. Claro, com certeza. Ele começa a negociação lá com os empresários brasileiros, do Rio de Janeiro, por sinal,
e começa a negociação. E dura ali uns dias, mas o navio vai muito devagar mesmo. E depois de alguns dias está fechado o acordo. Os empresários brasileiros vão comprar toda a carga que o navio está levando. E o capitão fica numa felicidade total, porque ele conseguiu vender por mais que ele esperava. Vai economizar combustível, vai economizar tempo, então para ele foi uma bênção. Aí ele inclusive passa a tratar muito melhor aquele passageiro clandestino, e quando chega lá ele vende a carga toda, está naquela felicidade total, dá uma recompensa para o rapaz. Uma recompensa que perto do valor da carga é pequeno, mas para ele foi um valor muito substancial, porque ele não tinha nada e o capitão dá para ele aquele dinheiro e fala, ó, com isso aí dá para você viver uns 3 anos aí no Brasil sem precisar trabalhar, né? E o Benedito fica numa felicidade total, claro, estava indo sem um centavo, né, naquela viagem. E eles descem ali naquele aeroporto do Rio de Janeiro, e o Benedito é um rapaz que é formado, já tem um curso superior, ele tem conhecimento de mecânica, né, mas ele é estrangeiro, acabou de chegar, não tem documentação, não tem nada. E ele começa a procurar um lugar para ele trabalhar, porque ele sabe que tem que se assentar, porque o dinheiro não ia dar para sempre. Aí ele entra num daqueles hotéis bonitos lá do Rio de Janeiro e fala com o gerente, se oferece para cuidar das máquinas do hotel, né? Aquelas máquinas que aqueciam a água, que fornecia gás no consumo do hotel e tudo mais. E o gerente vê que ele é habilidoso, contrata ele e dá para ele morar um quartinho que tem no hotel. Lá no fundo, no porão, lá vai ele e o menino morarem ali. Então, quero chamar a atenção de novo para a situação do Benedito e do Jorge, por quê? Porque os dois estão saindo de um palácio. Os dois estão saindo de um lugar com todo luxo imaginável e de repente agora eles estão morando no porão de um hotel. Aquele jovem que seria certamente um ministro lá, agora vai ser o cuidador de máquina de aquecimento, de fogão, essas coisas todas que são muito básicas, mas ele está agradecido. O Jorge, que tem só 10 anos, começa a brincar como qualquer outra criança. E ele não está também, apesar de sentir falta dos pais, o momento ali para ele também o agrada. E ele acaba conhecendo, o Benedito conhece a cozinheira do hotel, é uma mulher também de origem afro-brasileira. Ele se apaixona, uma mulher bonita, muito talentosa, casa e vão ter 2 filhas, a Elisa e a Helena. Os dois estão tendo a sua vida normal, o Jorge está feliz, o Benedito compra uma propriedade rural, não muito grande, mas ali pertinho, ali onde eles estão, né, próximo da cidade do Rio, e ele começa lá a produzir hortaliças, galinhas, essas coisas, e o hotel consome o que ele planta. Então ele começa a ter uma vida já de empresário no Rio de Janeiro. E ele vai preparando o Jorge para voltar para a terra deles, porque ele tem a herança da chefia daquela terra. Se ele voltar, ele vai voltar a ser o rei ali, vai ser o chefe. Então ele começa a prepará-lo para o combate. Então ele começa a ensinar para ele, que é um menino de um povo guerreiro, né, aquelas lutas da sua terra. Começa a ensiná-lo a usar armas, né, fuzil, revólver, tudo. Prepara aquele garoto para voltar e ser o chefe guerreiro daquela tribo. Então o menino vai passar 10 anos nesse treinamento, ali bem escondido, mas muito intenso. E o Benedito trabalhando diariamente naquelas máquinas, passa a ser muito querido no hotel. A esposa dele também, são pessoas ótimas de trato. Mas o objetivo do Benedito é voltar. Ele está só se preparando para a volta. Enquanto isso, o menino vai crescendo, claro, já está com 22 anos nesse momento, e ele começou já há algum tempo, por essas coincidências que o destino traz, ele conheceu um francês. E dentro do hotel, o menino virou aquele boy no hotel, que dá recados, atende os quartos e tudo mais ali. E ele conheceu esse francês que traz para ele as obras do Kardec. Desculpa, estou super emocionado.
mencionar, não consegui entender a razão, mas certamente pela alguma entidade que está aqui presente, mas ele começa a ler as obras do Kardec e ele fica encantado com as obras do Kardec. Aí ele passa a ler o livro dos Espíritos, do Evangelho, começa a frequentar um pequeno centro que tem na proximidade do bairro onde ele reside, e agora ele tem a convicção espírita. Ele ainda carrega aquelas origens do povo dele, carrega com ele os orixás e tudo mais, ele traz aquilo da África, mas agora ele conhece o Espiritismo. E ele está conversando com as pessoas ali, porque ele fala vários idiomas, atende os hóspedes, é muito solícito. E ele está falando da reencarnação. Enfim, está falando dos processos naturais que nos levam a nós vivenciarmos as realidades da vida, tanto aquelas coisas que são boas, agradáveis, como aquelas que são duras, que nos machucam, que fazem com que a gente sofra. E ele está agora convencido de que aquela situação que a família dele passou, que ele passou, nada mais era do que provas que ele deu causa em vidas anteriores. Afinal de contas, ele estava lendo o livro dos Espíritos. A reencarnação para ele agora era um fato tranquilo. E ele, nesse momento, é editado o livro Nosso Lar. Ele está lendo o Nosso Lar ávido, gostando demais. Mas acontece daí um outro momento importante da vida dele. O Benedito, que é o tio dele, se aproxima dele e fala: olha, está na hora de nós voltarmos. E ele fala: por quê, tio? Fala: porque o nosso povo já se organizou, a revolução está pronta, nós vamos voltar, já está todo mundo armado, nós já providenciamos as equipes de luta, chefia, está tudo organizado, só precisamos de você, porque você é o herdeiro natural do trono. E ele fala: mas tio, eu vou voltar lá por quê? Qual é a razão se eu estou bem aqui? Fala: é porque você é o chefe, você é o herdeiro, você é para isso que eu te preparei esses 10 anos. Para você lutar, para você tomar de volta aquilo que é seu, e para você justiçar a sua família, que foi morta pelos nossos inimigos, né? E agora pensem em vocês. O menino está para tomar uma decisão. Ele está entre o conhecimento que ele obteve, a vida que ele tem ali no Rio de Janeiro, e uma volta para buscar de volta o seu trono. Olha a escolha que ele tem que fazer. Nesse momento, ele começa a pensar: se tudo aquilo que eu passei lá é processo das minhas reencarnações anteriores, se eu passei por aquilo porque já em outras vidas eu matei, eu trucidei, eu eliminei famílias, agora eu vou ter que voltar lá e fazer tudo de novo? Ele pergunta para o tio: tio, será que dá certo nós voltarmos lá para matar, né? E o tio dele, que tem aquela convicção que ele carrega com ele, de que ele tem que voltar para tomar o poder, para assumir o poder ali naquela região, fala para ele: mas meu Jorge, meu sobrinho, que eu amo tanto, você não quer de volta aquilo que é seu? Você não quer vingar os seus pais? E o Jorge fala: tio, eu adoro você, eu te amo, eu não tenho medo de morrer. Eu, aliás, estou lendo uma obra de um autor que chama Chico Xavier, que explica como é que é a vida no mundo espiritual. Então eu não tenho medo. Assim como eu sei que meus pais não morreram, ninguém morreu, mas eu sei que se eu voltar lá para matar pessoas, eu vou ter que passar por isso de novo. Então vejam o conflito que pode gerar para a pessoa tristeza ou felicidade. Então, no momento que a gente faz essas escolhas, consciente de que nós estamos passando por uma situação que nós demos causa, nós nos sentimos em paz, porque se eu sou culpado, eu devo responder pelo meu erro. Ninguém tem uma dívida e não quer pagar. Vocês já perceberam que quando a gente está devendo, a gente fica doido para pagar aquela conta? Paga, você se sente leve. Eu até nunca esqueço de um evento, né? Nós temos lá nosso centro, a nossa entidade, no Alta de Souza, do bairro São Jorge de Doutrina, que é um lugar que eu adoro.
E um dia eu estava conversando com um dos meus meninos, porque as crianças não crescem com a gente, nós estamos lá quase 30 anos. E um dos meninos falou assim para mim: ah, Geraldo, fulano não veio, porque a polícia pegou ele e bateu nele. Ele está em casa lá, se recuperando. E eu perguntei para ele, né? E você ficou bravo? Ele falou assim para mim: não. E ele também não. Ele falou: por quê? Ah, porque ele era culpado mesmo. Eu achei tão engraçado. Eu falei: mas ele apanhou? Eu falei: não, se a gente apanhar sem ser culpado, eu fico muito bravo. Mas quando a gente é culpado, a gente não liga, faz parte. Então eu achei tão interessante o raciocínio dele, né, daquele garoto. Ele devia ter uns 15 ou 16 anos no máximo. E eu achei engraçado, né? Mas ele tem razão. Quando a gente apanha sabendo o que merece, é muito diferente. O duro é quando se apanha sem saber por quê. Então isso dá uma coisa muito ruim na gente. Então o Jorge estava falando para o tio dele: tio, eu sei por que aconteceu isso. Eu não quero retornar a essa vida de luta, de matar, de morrer. Eu não quero mais isso. Falou: mas lá você pode ser rei, aqui você não é nem vassalo. Não me importa. A vida passa muito rápido. Não importa o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Eu estou aqui e eu estou feliz aqui. Aí o tio dele, claro, né, não cedeu ao argumento dele e foi embora. Se despediu. E o Jorge ficou muito triste, porque ele intuiu que o tio nunca mais voltaria, né? Daí ele vai se despedir da esposa, da Maria, das filhas. Fala: ó, eu estou indo, mas logo eu vou mandar dinheiro para vocês irem para a África também, né? Vamos lá ocupar funções importantes, né? As meninas ficaram animadas, a esposa também. Mas o Jorge não ficou animado, porque ele sabia que aquilo não ia dar certo, né? E de fato não deu mesmo. Um ano depois o tio dele é executado pelas forças do governo que estavam lá no poder naquele momento, e eles nunca retomaram o poder. Mas a verdade é: escolha é sempre uma escolha. Qual que é a escolha que eu estou fazendo hoje? Porque se eu vou falar de felicidade, eu tenho que pensar no seguinte: eu estou no lugar exato, no momento perfeito, entre as pessoas absolutamente certas, para eu passar pelo momento que eu estou vivenciando. Quando eu carrego comigo esta confiança, esse conhecimento do processo, não tem nada que nos faça realmente infelizes. De fato, claro, a gente passa por uma prova, você fica chateado, você sofre naquele momento, um parente que se vai, né, vai na nossa frente. Eu até brinco com meus amigos, eu falo: nada de ir na minha frente, hein? Nós temos que ir junto, né? Ou eu vou primeiro, porque eu não quero ficar sozinho. Mas o fato é, quando acontece isso, a gente fica triste, claro, né? Uma pessoa que a gente gosta, já foi, já se libertou, e eu continuo aqui. Mas isso passa. Por quê? Porque eu continuo aqui, né? Ah, eu estou passando por uma prova difícil, estou perdendo lá um recurso econômico que me era importante. Tudo bem, a gente vai recuperar isso. Ou não vai recuperar também. Não vai fazer a menor diferença no processo de evolução. Porque a prova é justamente nós vencermos o momento da dificuldade. Até nós estávamos juntos outro dia, num determinado lugar, e a pessoa falou assim para mim: para a gente se localizar, a gente estava numa estrada de terra, no barro, atolado, e estava chovendo muito, né? Então a pessoa falou assim para mim: ó, você vê que droga, a gente está aqui no meio desse barro, atolado, né? Eu falei: tudo bem, nós estamos aqui nesse barro, atolado, mas estamos dentro do carro. O ar-condicionado está funcionando e está muito agradável aqui, por sinal. Agora olha o povo que está andando no barro, né? O que você prefere? Daí algumas pessoas eram obrigadas a fazer a travessia daquela estrada a pé, porque tinha pressa ou tinha alguma razão para fazer. Então depende muito de como você olha a situação, porque existem muitas oportunidades aqui nesse nosso mundo, e o diferencial é como é que você está usando essa oportunidade. O que você está fazendo dela? Por quê? Diz aqui o Chico Xavier nesse livro Ceifa de Luz:
Olha que lição maravilhosa que ele nos dá, né? Encargos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogo àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Então nós estamos ocupando uma função importante. Qual que é a sua função importante? Então, se eu estou dando valor ao meu momento, à minha oportunidade, eu me sinto bem. Ah, mas eu não estou completamente feliz com isso. Bom, o problema é seu. Não foi você que escolheu? Não foi? Você não escolheu onde você ia nascer? Você não escolheu com quem você ia viver? Você não escolheu as suas aptidões? Você não se preparou no mundo espiritual para exercer esta ou aquela atividade? Nós sabemos que foi assim. Então você pode se revoltar com isso, mas não era uma decisão que você está tomando. Se pelo contrário você agradece a oportunidade, fica todo mundo em paz, você fica em paz. Eu trabalhei muitos anos numa determinada empresa e era uma empresa muito exigente como qualquer outra, porque a empresa tem que produzir, senão vai todo mundo para a rua, a empresa fecha, né? É aquela miséria. Então, claro, né, quem está lá na chefia é exigente e faz parte do negócio. Agora eu falava sempre para meus colegas, gente, não reclama do teu trabalho, trabalha. Porque se você reclamar, fica muito pesado, fica horrível. Você fica horrível para você, fica horrível para o ambiente de trabalho. Então, se a gente se dedica aqui, fazendo o nosso trabalho com esmero, né, a gente trabalha mais do que o nosso salário recompensa, fica todo mundo bem. Fica tudo ótimo. A encarnação é a mesma coisa. Quando a gente vem para cá, você vem para pagar uma dívida, por exemplo, né? Eu tenho um amigo, é muito querido, ele, logo quando tinha 2 aninhos de idade, ele contraiu paralisia infantil. Olha que situação crítica, né? Ele fez todo aquele trabalho, recompor membros e tudo mais. Quando ele estava com 8 aninhos, ele já conseguia andar sem muletas. Mas aí ele precisou ir no médico, o médico receitou uma medicação para que ele não tivesse, não sei que outra complicação, e à medida que a seringa projetou no corpo dele o remédio, o corpo dele travou de novo. Então ele havia passado 8 anos fazendo atividade para poder andar. De repente as pernas dele encolheram outra vez. Ai meu Deus, daí começa tudo de novo. Ele precisou colocar aquelas ferragens, presa nas costas, né? Ficar todo preso, parecia uma armadura. Mas ele, quando fez 15 anos, a família, vamos te aposentar por um exame desse, né? E queria arrumar um benefício na Previdência Social e nunca mais trabalhar. Ele falou, não fazer isso não. Eu vou trabalhar. Ele fez concurso, passou, trabalhou comigo numa empresa, durante 35 anos se aposentou. Criou 2 filhos, era casado. E curiosamente, quando ele ficou velhinho com a esposa agora, a esposa tem um problema que ela não pode andar, então agora ele empurra a cadeira de rodas dela. Ele usa aquele mecanismo para poder andar e leva a esposa, que cuidou dele a vida toda, agora que cuida da esposa. Então, esse trabalho, esse aproveitamento da oportunidade, vai fazer com que a nossa vida valha a pena, porque nós estamos aqui só de passagem. É muito rápido o ciclo, né? Hoje eu tenho 65 anos. Eu lembro perfeitamente quando eu tinha 15. Eu lembro quando eu ficava sentado embaixo do abacateiro da minha casa, não fazendo como Chico, recebendo mensagem maravilhosa, eu ficava lendo o gibi mesmo, mas eu ficava lá naquela folga, naquela tranquilidade, coisa maravilhosa, e passou, passou, dessa época passou 5 anos, e eu nem vi passar, Então por isso,
se a gente faz esse agradecimento a Deus, nós vamos construindo para nós um mundo de felicidade, um mundo de paz interior. Porque o exterior, na verdade, ele é muito insignificante no processo. Tanto que quando a gente ingressa na Terra, a gente não traz coisa nenhuma. Quando a gente sai daqui, a gente não leva nada também. A única coisa que a gente leva daqui é o amor que você sentiu, o conhecimento que você adquiriu, as afeições, são as coisas que a gente leva, que são as coisas que importam, que nós carregamos conosco. Tudo o resto fica por aqui mesmo. Mas a gente pode optar por levar mágoa, revolta, ódio, e daí e morar nas trevas, né? Depende da gente. Até quando passou aquele filme Nosso Lar pela primeira vez, como eu fui assistir, né? Foi eu, minha família, foi todo mundo, até os cachorros para assistir aquele filme. Vimos tantas vezes o filme, a gente até decorou. A minha filha do meio devia ter uns 14 anos naquela época. Ela foi, eu fui várias vezes, ela foi também, daí foi meu irmão. Daí ela sai de lá impressionada, porque a prima do Lízias, vocês lembram do Lízias? A prima do Lízias morreu, né, de tuberculose, já foi levada lá para o nosso lar. Então ela saiu impressionada. Ela falou para o meu irmão: ô tio, você já tem lá no nosso lar uma casa para quando a gente morrer a gente ir? Ele falou: não, já tem um lugar lá para nós. Ele falou: ela é? Não, onde? Você lembra do André que estava naquela caverna? Se lembra de ter uma pocinha do lado ali que é minha, nós vamos todos para aquela poça, né? Então a gente pode, nós faremos a escolha. Nós vamos para a pocinha ou nós vamos para o nosso lar? A decisão é de cada um. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, aí está a mensagem para esta manhã. Estamos começando mais uma semana. O Sr. Geraldo deixou aí elementos, né, para que a gente comece uma semana bem. Cientes que estamos aqui de passagem, como ele nos disse, mas que essa passagem seja proveitosa, né, dentro de tudo aquilo que Deus nos oferece através da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia. Então vamos agora agradecer primeiramente ao Sr. Geraldo e vamos passar para a aplicação dos passes.